Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de voltar a conversar com Ana Maria Auler, ela que é administradora, professora da Unifase e trabalhadora do SUS. É por isso que a gente vai falar sobre o papel do SUS na sociedade. Olá, Ana, seja muito bem-vinda de volta ao programa Trabalhador em Foco. Um grande prazer gravar com você. Oi, Carla, o prazer é todo meu, né? Estar de novo aqui com vocês e falar do SUS nesse momento super especial, né? Essa pauta foi perfeita para o momento. Então, Vamos vamos começar lá. pelo básico, assim, o que é o SUS, para as pessoas entenderem esse termo, essa raiz, essa história. Então, vamos lá. O SUS é o Sistema Único de Saúde, né? Eu dou aula sobre isso, né? Então, eu costumo dizer que o SUS não é um plano de saúde. O SUS é aquele sistema que vai cuidar da nossa saúde e não da nossa doença. Legal. Então, assim, eu sempre pergunto assim: todo mundo é usuário do SUS? E é muito comum as pessoas dizerem: não, eu tenho plano de saúde. Então, o SUS é aquele sistema que cuida de todos os cidadãos brasileiros. Todos nós somos usuários do SUS. Acho que na nossa conversa eu vou poder exemplificar de outras maneiras, mas para começar, eu vou dizer assim, por exemplo, o SUS, ele cuida da nossa água, da qualidade da nossa água. E como todos nós bebemos água, eu até tenho água de mina, mas em outros lugares é, eu bebo água controlada pelo SUS, porque tem um sistema chamado Vigiágua. Então, esse é um pequeno exemplo de que somos todos usuários do É SUS. urgência, é emergência, se eu passo mal e vou no hospital público. Isso, então, as pessoas querem plano de saúde para isso, né? Para cuidar da doença, daquele momento em que você precisa de um cuidado, de uma atenção, mas saúde é muito mais do que isso. Muito. Então, acho que para começar, né, falar, deixar claro para todo mundo, gente, somos todos usuários do SUS, todos. Quando que o SUS foi criado e, afinal de contas, com que finalidade ele surgiu? Então, o SUS, assim, o SUS ele é resultado de um movimento, né? Mas ele é criado legalmente, né, pela legislação na Constituição Federal de 1988. Mas ele vinha de um História processo. 1988, né? Eu falo Hã? tanto eu falo tanto de 1988, assim, impressionante, Pois é. tanta coisa que aconteceu, tanta coisa importante que a gente está em 2020 e a gente, pá, 1988, Pois logo de é. novo. Nossa, Ainda bem que existiu, né? ainda bem que existiu esse ano, mas continuemos. Então, vamos lá. Na verdade, ele resulta, né, quando ele entra na Constituição, ele resulta de um longo processo de luta que envolveu a população, a sociedade, envolveu intelectuais, né, pessoas ligadas ao UERJ. Então, assim, foi um amplo movimento que resultou nos artigos da Constituição Federal que criaram o SUS. Por que o SUS? Porque o SUS estabeleceu o direito de todos e o dever do Estado. Então, de uma forma simplificada, até 88 não era todo mundo que tinha direito à saúde. A gente ainda encontra pessoas que dizem assim: eu preciso levar minha carteira de trabalho para ser atendida. Então, num determinado momento da história, só quem tinha trabalho tinha direito à assistência à saúde. Então, assim, essa é uma grande conquista do povo brasileiro, muitas vezes não compreendida e, por isso, não valorizada. Fantástico. Sabe uma coisa que você falou que eu acho muito interessante de eu salientar? É que, assim, na pandemia, eu tive o prazer de entrevistar o Emanuel Taboas, que é filósofo, e o Emanuel falou uma coisa muito interessante a respeito da sociedade, um olhar de filosofia. E ele falou que muitas das vezes a gente se esquece que existe um cidadão que se torna trabalhador, e não um trabalhador que, por conta de trabalhar, se torna cidadão. Então, eu acho que comunga muito bem a fala dele, Isso, porque isso. antes de 1988, você tinha que ser trabalhador para, então, ser um cidadão e ter direito à saúde pública. Agora, não. Quer dizer, desde 1988, não. Você é cidadão? Ótimo, você tem direito à saúde. Você é trabalhador? Ótimo, você tem direito à saúde. Isso, É isso, isso é um doutora? direito de cidadania.
Maravilha. Perfeito. É exatamente isso que a gente precisa, e assim não é muito interessante, né, que as pessoas talvez tenham essa consciência, mas é muito importante a gente destacar isso. O SUS é uma conquista e o SUS é um direito. Ótimo. Perfeito. Vamos continuar então. Aqui no Brasil, o senso comum brasileiro tem uma mania de falar que a gente copia de outros lugares, que a gente meio que não tem capacidade intelectual para produzir, ou então que a gente se apropria de outros lugares. Acho que é muito interessante quando a gente usa exemplo de outros lugares para melhorias, mas a gente também tem uma alta capacidade de construir ideias e conceitos no nosso país. Com relação à minha questão e à ponderação, vem da seguinte forma: a criação do SUS partiu de um modelo internacional, a gente está copiando os Estados Unidos, por exemplo, coisa que a gente, agora, 2020, parece que a gente está querendo fazer um monte de coisa, ou não? O SUS, a ideia e o conceito foi uma criação genuinamente brasileira? Então, o SUS não é uma ideia genuinamente brasileira, porque assim, o direito universal à saúde existe em outros países. Então, a gente pode dizer, sem virar uma aula, né, para a gente conversar e para ser bom para todo mundo, né, para ficar gostoso de assistir, assim, o SUS se inspira no modelo inglês, né, e a gente pode dizer também no modelo canadense. São dois países de referência do sistema universal. Legal. Jamais, em tempo algum, o nosso modelo de saúde deveria ser inspirado no modelo americano. Os Estados Unidos é um país rico, com graves problemas de indicadores na área da saúde, e que é um modelo excludente, né? Assim, é um modelo que, se você não tiver dinheiro, você fica sem assistência mesmo. Então, a gente pode voltar a falar disso, mas de forma alguma a gente deve se inspirar. Eu, particularmente, acho que a gente deve se inspirar em poucas coisas no modelo americano, porque assim, minha formação é em saúde coletiva, e o modelo americano muito voltado para o individualismo. Mas, independente disso, que é uma opinião minha, a gente não deve se inspirar na saúde no modelo americano. Até porque há uma luta nos Estados Unidos por um modelo de saúde universal, como o nosso, como o canadense, como o inglês e de alguns outros países. Estamos falando na prática, e aí a jornalista pode falar, é que a galera dos Estados Unidos adoraria ter o SUS. É Com isso? certeza, com certeza. Nós Ótimo. temos problemas? Temos, mas nós temos o SUS. Maravilha, ótimo. Quando o assunto é saúde pública, então a gente está falando que o Brasil pode ser considerado uma referência com relação à saúde e à cidadania. Isso. E a gente pode, por exemplo, destacar alguns programas que são referências, que são elogiados internacionalmente. Por exemplo, a gente tem ainda, né, o programa da AIDS. A gente tem um programa, e vamos falar nisso agora, né, um programa de imunização que chega a vacina nos cantos mais remotos desse país. Então, a gente tem um programa de imunização também reconhecido. Nós temos uma política de sangue, né? E quem faz a política de sangue majoritariamente é o SUS. Né, os bancos de sangue, a regulação dos bancos de sangue. Outra coisa, o transplante. Né? Então, assim, nós temos várias áreas de excelência com reconhecimento. Que ótimo. Eu gosto da gente, que a gente. Estou muito feliz em gravar esse programa, porque a gente vive falando mal do Brasil, né? Assim, reclama-se muito da nossa nação. É claro que a gente tem que reclamar, mas a gente também precisa dizer que algumas coisas funcionam. Até mesmo para a gente fazer saltar os olhos das pessoas que está funcionando sim, tem que melhorar, não pode ter corrupção, contudo, está funcionando. Não, não vamos mexer nessa coisa, não. Não vamos vender esse patrimônio do cidadão, de todo cidadão. Agora, tem uma questão que sempre me gerou curiosidade com relação à questão do atendimento do SUS, que é a relação do lugar onde o cidadão mora. Se o sistema ele é único de saúde, qual é esse papo do me entrega seu título de eleitor? Então, isso é bastante complexo, porque, na verdade, né, o cidadão vai onde ele acha que está funcionando melhor, né? O povo não é bobo, né? Isso aí. Então, o que que acontece? Isso é uma luta, né, nas secretarias municipais de saúde, mas por que essa questão do título de eleitor? Porque se elegeu como porta de entrada, como a parte organizadora do sistema, aquilo que a gente chama de atenção básica ou atenção primária. E essa atenção, ela é organizada territorialmente. Então, eu, por exemplo, eu moro no Bonfim.
O meu posto de referência, onde tem a minha ficha, onde tem a ficha da minha família, é aqui no Bonfim. Então, a agente comunitária vem aqui na minha casa, pergunta se eu fiz preventivo, pergunta se a gente está precisando de alguma coisa, agenda as minhas consultas. Então, eu tenho uma unidade de referência. E essa unidade é que permite que eu entre no sistema. Então, eu vou lá, sou atendida, recebo meus cuidados, e se eu precisar de outro nível do sistema, é esta unidade que me encaminha. Então, tem uma base territorial. Agora, em relação à urgência e emergência, no meu entendimento é diferente. Eu estou passeando lá em Tiradentes, Minas Gerais. Minha pressão sobe, eu torço o pé, acontece alguma coisa, então eu sou atendida lá, porque é um outro tipo de atendimento, não é aquele atendimento que que eu me programo para ter. Então tem uma vinculação territorial, é essa a razão. Ficou claro? Ficou muitíssimo claro. Eu ainda posso exemplificar para o telespectador o seguinte: eu não tenho plano de saúde, sou jornalista, mas não consegue caber no meu orçamento um plano de saúde para minha família. Então, sim, além de como todo cidadão, eu sou super usuária do Sistema Único de Saúde. E eu estava, em janeiro, eu tirei uma semana de férias com meu marido e com meu filho, e eu comecei a passar muito mal. Estava em Mangaratiba, na casa da família, da tia do meu marido e tal, não sei o que, a gente estava na praia e tal, e fui eu correndo para o pronto-socorro e fui super bem atendida. Cheguei lá, ninguém perguntou meu título de eleitor, porque a área praiana, então, nem se fala, né? Mas rolou essa coisa. Contudo, em alguns momentos a gente ouve essa questão do título de eleitor e acho que é interessante a gente pontuar nessa questão. E sempre lembro que fui muitíssimo bem atendida, porque a gente tem aquele ranço, né, de falar assim, ai, no SUS, né, não tem isso. Ô, Carla, isso é uma barreira, assim. Atendimento de respeito, é isso tudo. Desculpa te interromper, mas só para dizer assim que isso é uma barreira, porque nem todos os municípios estão organizados da mesma forma. Sim. Então, e assim, por exemplo, mesmo Petrópolis, nós não temos essa cobertura territorial de vinculação do cidadão a uma unidade, nós não temos esse 100% de cobertura. Então, esse é um problema que as pessoas às vezes não entendem por que elas são vinculadas a uma unidade. A outra questão é que, como tem municípios cujo sistema funciona mais precariamente, eles se deslocam para ser atendidos esse atendimento mais cotidiano, assim, em outros municípios. Aí os municípios barram. Então, é essa discussão que acontece. E o financiamento também, a gente recebe dinheiro principalmente para cuidar do cidadão petropolitano. Então, também tem essa discussão por causa do dinheiro, esse é um tema complexo, mas, via de regra, é mais ou menos isso que eu expliquei. Acho que está ótimo para a gente fazer um panorama geral. Agora tem uma questão: qual a importância da gente ter a carteirinha do SUS? Aquela que a gente tira na Secretaria de Saúde de cada município. Então, primeiro a gente tem na bolsa, porque é maior orgulho, né? Mas assim, eu posso dizer, todo mundo tem que ter, mas essa carteirinha hoje, ela é muito importante para a gestão do sistema. Eu vou te dizer que eu até chequei essa informação hoje com a Secretaria Municipal de Saúde. Ela é através dessa carteirinha que se gere um conjunto de informações do SUS. Então, ela é muito importante para a gestão. Tá? Ninguém vai deixar de ser atendido porque não tem, se for uma urgência ou emergência, mas o sistema vai exigir isso por conta dessa vinculação de informações. Tá? Para saber que aquele cidadão teve um tipo de atendimento XYZ durante a sua existência. Cada dia que passa, nós somos mais um complexo de dados, né? A gente vai exatamente. Mais o título de eleitor, coloca na carteira logo a carteirinha do SUS, segue o bonde da vida. Né? Perfeito. Maravilha. E aí, depois da gente entender um pouco do quanto o SUS é interessante, do atendimento, das formas e tal, vem, acho que a minha pergunta mais dolorosa. O que leva os governos, e aí a gente está falando em ordem federal, como o atual, que querem alterar o sistema do SUS e que já estão alterando de forma... vai alterando assim pelas bordas, né? Não enfia o dedo no bolo, mas vai mexendo na beirada. Por que isso, professora? Na verdade, assim, a área de saúde é uma área que tem muito interesse econômico envolvido, né? Inclusive, existem bancadas da saúde, né? Tanto no nível federal quanto estadual,
e também não é exceção o nosso município. Então, a saúde envolve um conjunto de interesses. Na verdade, o desmonte do SUS, vamos raciocinar assim, se o público funciona, a demanda no privado diminui. Então, o SUS não funcionar interessa a um conjunto de atores da nossa sociedade. Nossa. Por outro lado, uma outra parte dos serviços de saúde depende do SUS, porque presta serviço para o SUS também. Então, também não quer que o SUS tenha, porque eles vendem serviços para o SUS. E, em geral, eles vendem os serviços para o SUS que são mais bem remunerados. Então, saúde é complicado, envolve muito dinheiro, envolve muitos interesses econômicos. E uma parte da sociedade, e esse governo, na minha opinião, também não tem interesse em que o SUS funcione. Além da própria ideologia que rege esse governo, como você começou falando, né, semelhante aos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos não têm um modelo de sistema de saúde universal, então talvez eles queiram estar desmontando o nosso sistema arduamente conquistado, né, para ficar mais parecido com o modelo inspirador do atual governo. É isso aí. Agora, na prática, esse burburinho que falam, e até que você falou, do desmonte do SUS, o que significa isso um pouco na prática? Para o nosso telespectador de casa entender. É urgência-emergência? É a consulta em especialidade? É o que do SUS que querem alterar? Então, o que está acontecendo assim, a gente vive a PEC, né, que congelou os recursos. Então, os pesquisadores, os estudiosos do SUS defendem que já há um subfinanciamento, que o dinheiro não é suficiente. Ora, se você congela esse dinheiro, isso tem repercussão em todos os níveis. No posto de saúde, que muitas vezes falta insumo, que falta profissional, né? Que começa a faltar uma série de coisas. E aí não é só num lugar, né? Você pode ter problema na atenção básica, você pode ter problema no medicamento, você pode ter falta de recursos, às vezes, para contratar um hospital especializado em algumas cidades que você não tem o serviço, você precisa contratar e falta o dinheiro. Então, assim, o desmonte, ele se dá em vários aspectos e em todos os níveis da atenção. É isso, tem muita relação com dinheiro. Tem muita relação com dinheiro. Vamos ver se eu entendi direito e com algumas coisas que a gente já falou aqui no Trabalhador em Foco. Existe uma coisa que é o teto dos gastos, não é isso? Uhum. Teto tem que lembrar em cima da cabeça, não pode passar do teto, né? Por isso que a gente fala que é o piso salarial para o nosso telespectador trabalhador. Piso salarial quer dizer, é o mínimo que você pode ganhar, é o que você pisa, é o baixo do baixo. E o teto é o máximo do máximo. E aí, se a gente fosse fazer uma comparação com a nossa casa, significa assim, o governo decidiu que o teto dos gastos da saúde vai ser congelado por 20 anos. Não são 20 anos? Significa que se eu trouxesse essa realidade para a comida daqui de casa, significa que daqui a 20 anos eu vou ter que estar gastando o mesmo dinheiro para tentar comer. Aqui em casa nós somos 3, daqui a 20 anos eu vou ter 57, meu marido vai ter 65, meu filho vai ter 35, ou seja, a realidade dessa família já mudou completamente, mas mesmo a inflação, o não sei o quê, o quilo do arroz, o feijão, tudo mudou, mas tudo. Eu posso gastar o teto daqui a 20 anos. E não importa se vai faltar comida, não importa se vai faltar arroz, feijão. Pandemia. Não importa a pandemia, não importa se vendeu o boi para a China, igual aconteceu, aumentou o preço da carne, por quê? Então, todos os bois para a China. Não importa nada disso. É isso que a gente está explicando para o telespectador, que o teto da saúde daqui a 20 anos vai ter que comer o mesmo arroz com feijão que compra hoje. Numa população que está envelhecendo, numa população que está adoecendo, né? Porque a gente vive uma crise econômica gravíssima. Hoje saiu no jornal, nós temos um problema gravíssimo de saneamento básico. Então, é isso tudo que você disse nesse contexto. Imagina. É isso, acho que fica bem explicadinho que não dá, né? Bem didático. Já há uma luta para derrubar isso, né? Mas a gente não consegue entender. Fica uma coisa fora do contexto do trabalhador ou então de qualquer pessoa que esteja assistindo a gente. Porque fica bonito quando fala, né?
o teto da saúde foi congelado para 20 anos. É. Parece que é bonito de entender, né? Não, eles estão fazendo as coisas, azeitando a casa para caber no... Mas espera aí, mudou. Os jovens de 20 de hoje vão ter 40, a gente não vai ter mais tanta criança. E aí vai nesse ciclo. O envelhecimento da população aumenta a questão da saúde e tudo isso que a gente fala o tempo todo, mas parece que ninguém está entendendo, né? Fazendo um link com o nosso início, na verdade, você começa a limitar o direito do cidadão. Então, está afetando todo mundo. Não importa que você pague o seu boleto do plano de saúde, porque está tirando o seu direito de cidadania. Certo. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. E a gente não entende, e a gente está pensando no peru de Natal. Mas a gente não pode pensar no peru de Natal. A gente tem que pensar no problema que a gente está vivendo no nosso país. E aí, queria que você explicasse da forma mais prática que você achar possível, o que significa na prática para o cidadão que faz uso do SUS para todas as demandas da saúde. Significa isso? O posto vai estar cada vez com menos coisas? Vai ser mais difícil ser atendido numa cirurgia que é dita eletiva, ou seja, só vai atender urgência e emergência, chegou quebrado. Então, e olhando o conceito de saúde, né, em sua amplitude, é o posto, é o hospital, é o equipamento, né, é um raio-x, é um tomógrafo, mas tem a parte de medicação, né? As pessoas pegam os seus remédios no SUS. Então, essa é uma parte importantíssima. Todos os sistemas de vigilância. Gente, a imunização, a gente não pode esquecer dela, né? A gente, nesse momento, então, não pode esquecer dela. Não é só a assistência, são todas as campanhas. Quando a gente falou dos exemplos de sucesso do SUS, eu acabei esquecendo de citar um, que é o enfrentamento ao tabagismo. Houve uma política muitíssimo bem sucedida na época do ministro José Serra. A gente tem que dizer a verdade, né? Foi uma política super bem sucedida. E assim, todo o trabalho de prevenção, de promoção da saúde. Você vê, aqui em Petrópolis, temos várias academias da saúde, né? Tem hidroginástica no Cremery. Então, assim, esse congelamento de dinheiro não é só o seu posto de saúde, é um conjunto amplo de políticas do SUS, né? É o atendimento à população de rua, né? Hoje a gente tem uma cobertura grande de saúde bucal, né? A odontologia, é tudo isso que ficou congelado e que vai ser deteriorado ao longo do tempo. Sempre quando a gente faz, sempre que possível que a gente fala no Trabalhador em Foco, a gente apresenta o que é, a gente problematiza e talvez como uma boa redação, a gente tem que concluir dizendo o que a gente pode fazer. Afinal de contas, eu não posso, enquanto Carla, ficar sentada na minha cadeira aqui no escritório e achar que alguém vai resolver ou que alguém vai lutar pelo SUS. Como é que todo cidadão pode, de grão em grão, fazer a sua parte para defender o SUS nesse momento em que a estrutura que existe está sendo abalada, digamos assim? Então, eu acho que informe-se, né, ao máximo, cada um com as condições que tem, busque informação, não caia nesse discurso fácil, acompanhe a política. Eu sempre digo, né, as pessoas dizem política não se discute, política se discute sim, porque é ela que mexe na sua vida. Será que nas eleições agora todo mundo pensou nos partidos que votaram contra os direitos de cidadania, sendo o SUS um deles, né, que votaram a favor do congelamento desse dinheiro? São essas ações que a gente precisa acompanhar, porque são elas que impactam a nossa vida, né? Então, assim, reclamar, né? Nós somos seres humanos, a gente reclama mesmo. Mas o SUS não foi construído com reclamação, né? Tem que lutar, tem que se organizar. Eu acho que as pessoas têm que estar organizadas para lutarem pelos seus direitos. Não vamos perder aqueles direitos que já foram tão arduamente conquistados. O SUS é um deles. O SUS é um deles. Ao longo desse recesso de final de ano, a gente falou muito sobre direitos conquistados que estão sendo pretensiosamente, de forma organizada, tentando ser retirados. A gente falou sobre a questão do 13º, as 8 horas de trabalho e tantas outras conquistas que, de uma forma ou de outra, passaram pelos sindicatos, pela sociedade civil, e o SUS está nessa mesma maré do que a gente vem falando aqui no programa Trabalhador em Foco,
que todo telespectador de casa precisa estar atento, porque no final das contas o voto é uma das nossas grandes armas, né, Ana? Não tem jeito. Exatamente, exatamente. Uma das nossas principais para exercer os nossos direitos. Vamos lembrar, gente, que muitas vezes nesse momento a gente lembra só que a gente é consumidor. A gente não é consumidor, a gente é ser humano e a gente é cidadão, que integra uma sociedade que também é resultado das nossas lutas. Maravilha. Queria te agradecer. Nosso tempo chegou ao fim. Foi mais uma vez um grande prazer conversar com você. Quando tiver uma sugestão de novas pautas, a gente discutir aqui no Trabalhador, vai ser uma alegria falar com você de novo. Obrigada de verdade. Carla, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com você, ainda mais falando do SUS. Vamos lutar por ele. Vamos fazer isso. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo. Espero que você tenha sacado o que é o SUS de verdade, a importância que ele faz na vida de todos nós cidadãos no dia a dia e o quanto a gente precisa se mobilizar para não perder o que conseguiu. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.